O tema da mensagem dessa noite, eu preciso mudar. O texto base está lá em Efésios, capítulo 5, versos 15 até o 17. Vou estar lendo hoje na NVT, creio que está tudo já preparado aí nos slides, né? Está projetado. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 5, 15 até o verso 17. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como os insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Amém? Irmãos, essa conversa de o que será, será, além de irresponsável, é a gente jogar nos braços do acaso aquilo que nós vamos fazer. O salmista, certa vez, ele disse: ensina-me a contar os meus dias, ensina-nos a contar os nossos dias. Contar os dias, planejar a vida, é a maneira mais eficaz de alcançarmos promessas e bênçãos para a nossa história. Talvez porque o brasileiro ele não consegue avançar naquilo que ele precisa avançar. Porque em muitos momentos nós vivemos na plataforma do seja do jeito que Deus quiser. E a gente vai fazendo, e a gente vai avançando, e a gente tem um filho, quem sabe? E filhos é uma bênção, a criança tem que chorar mesmo. Aleluia. Amém. Eu era a criança mais calada da minha geração. Você acredita nisso? Misericórdia. Então, nós vivemos a vida sem muito planejamento. Por isso que existe um alto nível de endividamento no Brasil, porque alguém pensa em comprar o carro e a gente não pensa assim, eu vou juntar um pouquinho, todo mês um pouquinho, quando chegar lá na frente, eu compro. Não, isso não é o brasileiro. A gente vai para o financiamento. Eu lembro de um irmão que um dia falou assim: pastor, eu fiz um propósito com Deus de 40 dias de oração e de jejum, e no final ele me prometeu me dar um carro zero. Aí eu falei: eu creio, meu irmão, eu estou com você nessa crença. E passou o tempo, passou 38 dias, 40 dias. O irmão chegou de Corolla na igreja, meu irmão. Só tinha uma falha, era verde. Corolla verde, não me esqueço. E aquilo me impressionou, porque eu falei assim: cara, me dá a dica aí desse propósito que você fez. Ele falou: pastor, eu orei 40 dias. Quando chegou no dia 40, eu fui na concessionária e financiei o carro sem entrada. Pela fé. Deus não te manda fazer isso. Mas Deus manda eu mudar a minha postura, eu não ser direcionado pela ocasião, pela causa, pelo sentimento, mas eu me tornar um protagonista da minha história, eu tomar as rédeas da minha história e fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. E para isso eu quero compartilhar algumas lições com você nessa noite. De que maneira, de que forma intencional eu preciso viver da forma que Deus espera para que uma mudança genuína floresça na minha vida. Número 1, eu preciso mudar respeitando quem veio primeiro. Olha o que diz o texto lá em Êxodo 3:6. Eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, ele cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. O nosso Deus, amados, é um Deus de hierarquias. Então a gente vê a árvore genealógica sendo exposta nesse momento. Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Porque quem veio antes tem uma experiência diferenciada naquilo que ele viveu. Se você for para um país oriental, não no Ocidente, se você for para o Japão, por exemplo, ao se entregar um convite, me dá essa folha de papel aí que está sobrando na sua Bíblia, pode ser essa aí, a grande. Amém. Ao se entregar um convite, ninguém entrega um convite assim. Não, eles entregam segurando nas duas mãos. Quando a gente vê um idoso, alguém de cabelo branco, e eu estou chegando lá, existe respeito da parte dos mais novos.
Hoje no Brasil, a gente vê em muitos lugares, que os idosos são desprezados. Porque para muitos, eles já entregaram tudo que tinham que entregar. Então, eles não são importantes mais na nossa sociedade. Quando os países de primeiro mundo, desenvolvidos, existe ainda um princípio de honra exposto. Por isso, nós precisamos honrar os mais velhos. Às vezes, você que é do Forever Young, cadê a turma do Forever Young aí? Dá um grito. Chega nessa casa e não fala nem com os mais velhos. Aí o grito cessou. Aí os mais velhos estão falando assim, fala, pastor, é isso, deixa Deus te usar. Mas você que é mais velho, você não entende o nível de maturidade que você precisa ter, porque você também é responsável por essa geração. Não podemos ser idosos de 60 anos com a mentalidade de adolescentes de 15. Não podemos ser jovens de 20, 25 anos com a mentalidade de adolescentes ou pré-adolescentes. A gente precisa amadurecer, entender que a gente gera as nossas emoções, que nós cuidamos uns dos outros e que tem um processo em Deus, um movimento do céu ativado na nossa vida para nós cuidarmos mutuamente dos outros. Eu preciso entender que foram as orações dos nossos pais que nos trouxeram até aqui. A oração dos nossos avós que nos trouxeram até aqui. Eu tinha 2 avós. O meu avô, ele fundou uma igreja batista em 1935. E a minha avó fundou uma igreja presbiteriana, eu não vou lembrar nem o ano. Então eu sou fruto do trabalho deles, pioneiro lá atrás, gente. Sem Uber. Sem carro, muitas vezes de bicicleta, no sol quente, muitas vezes a cavalo, muitas vezes sendo humilhado, mas pregando a palavra de Deus, porque as orações que fazemos no passado, elas alcançam a gente no futuro. É como se você estivesse aqui, preste atenção nisso, eu estou aqui, estou orando, eu lanço a minha oração lá onde está a bateria, e os dias vão passando, lá é o futuro. E os dias vão passando. E quando eu chego no futuro, a oração que eu fiz lá atrás, ou que foi feita lá atrás, já preparou todo o terreno para que eu chegasse lá. Mas sabe por que nós estamos fracassando? Sabe por que nós não conseguimos perceber esses começos, a nossa vivência? Porque nós temos menosprezado o nosso passado. Cada um de nós tem uma história, sendo ela boa ou ruim, sendo ela triste ou feliz, e a sua história te forjou para ser quem você é hoje. Então, aquilo que eu vivi no meu passado, ele construiu a minha personalidade, construiu a minha espiritualidade, construiu a minha resiliência para chegar até aqui. Quem respeita os começos, tem temor até de olhar para a origem. Moisés, enquanto Deus falava, temeu no íntimo do seu coração. Ele teve dificuldade de assimilar aquele momento, mesmo tendo referenciais na sua história. E por que nós não temos? Porque nós vivemos uma vida, muitas vezes, de desonra e não alcançamos a mudança genuína para dentro de nós. Porque estamos apáticos diante daquilo que Deus está fazendo, está falando, está se movendo. O domingo é só um domingo para você, meu irmão. O irmão do seu lado está chorando, está se quebrantando, e talvez em algum momento você pergunte assim, mas por que Deus está falando com ele e não está falando comigo? Pode ser, meu irmão, pode ser que é porque o teu irmão, o teu vizinho tem um nível de quebrantamento maior, tem buscado ao Senhor nas madrugadas, tem orado a Deus, tem vivido não no nível raso, mas no nível de profundidade de fato que o muda de dentro para fora. Hoje, quando eu acordei pela manhã, eu estava quebrado, irmão. Igual um velho. A coluna dói. O pé, a sola do pé dói. Falei, misericórdia. Aí me deitei na rede. Uma brisa estava batendo. Falei, ficarei aqui.
Aí Girlan já mandou uma mensagem assim: precisamos entregar a churrasqueira. Eu falei: Senhor, é o inimigo se manifestando aqui, Pai. Aí eu olhei a hora, aí mandei uma mensagem assim: espere 1 hora que eu estarei lá. Porque eu não tinha feito meu momento devocional ainda. E era um dia, domingão, é o dia do lixo, posso comer o que quiser. É o dia que eu vou no culto já, Deus. Está tranquilo demais. Mas sabe por quê? Eu não posso abdicar nem um dia da presença de Deus. Nem um dia da leitura, da oração, porque senão eu vou tornar-me aquilo que eu era no passado. E eu sei quem eu era. Eu sei as coisas que eu pensava, o que eu falava, como eu vivia, e eu decidi não negociar um dia sequer da presença de Deus. Eu dobrei meu joelho, fiz minha devocional, e Deus me falava ali através da palavra. E é isso, gente. Porque às vezes a gente pensa que Deus está no movimento, mas Deus não está no terremoto, não está no furacão, não está naqueles momentos, mas na brisa suave. Nós desenvolvemos a nossa espiritualidade, a nossa individualidade, orando diariamente, lendo a Bíblia diariamente, aprendendo que, assim como os grandes movimentos antigos, puritanos, eu às vezes me pergunto: Senhor, será que eu sou puritano demais? O povo que lia a Bíblia e que orava na mesa, o povo que buscava um padrão de santidade maior do que a sua sociedade falida na Europa vivia. Eu decidi que para que eu mude, eu preciso estar na presença de Deus todos os dias, respeitando os processos de pessoas que passaram antes de mim. Número 2, eu preciso respeitar os ambientes no qual eu sou inserido. Olha o que diz o texto lá em Êxodo 2, Êxodo 3, a partir do 2. Ali, o anjo do Senhor apareceu no fogo, é o texto da sarça ardente, que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, porque embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não se consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, porque o fogo não consome o arbusto. Preciso ver isso de perto. E lá no finalzinho do texto, já vou pular para o final: não se aproxime mais, o Senhor advertiu, tire as sandálias do seu pé, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Deus nos insere em ambientes de santidade, meu irmão. Eu conheço uma igreja de um pastor que é referência para mim, pastor Scultori, e pastora Márcia, já falecida, que eles fizeram um voto ao construírem, inaugurarem aquela igreja, que todo mundo que sobe no altar para ministrar a palavra, para pregar, tem que subir descalço. Se chama Terra Santa. Isso é uma lei para nós, gente? Sim ou não? Não, não é. Eles fizeram assim. E eu acho muito interessante porque Moisés, quando se depara com aquele fenômeno, e o fenômeno não era o graveto pegando fogo, porque isso acontece até aqui no RN. Quantas vezes a gente passa na estrada, indo lá para a Serra do Cajueiro, aí tem um fogo no mato lá. Quem botou o fogo? Às vezes ninguém. O próprio calor, a grama seca, o graveto pegou fogo. Isso acontece, é normal. Imagina um deserto, nível de umidade baixo, sol o dia todo, escaldante, 50 graus, normal. Mas o que admirou Moisés é aquilo que cantamos na última canção, é que o fogo, ele ardia, ele queimava, mas ele não consumia aquele arbusto. Ele não consumia, ele continuava a queimar e queimar e queimar. Assim tem que ser a nossa vida, uma vida de constância, uma vida que leva a gente a um nível de fidelidade a Deus, no dia bom, no dia mau, na tristeza, na alegria, quando eu estou com dinheiro, quando eu não estou, quando eu estou doente, quando eu estou são. Eu tenho que viver respeitando o ambiente que Deus me colocou. Toda essa admiração promoveu na vida de Moisés uma aproximação. E a aproximação gerou também um protocolo. Existe uma maneira de nos apresentarmos à presença de Deus. Aquilo que Deus está fazendo não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas é do jeito de Deus. É como Ele movimenta. Eu costumo dizer o seguinte, que o reino de Deus é como as leis do trânsito. Isso é bom demais, né?
Por exemplo, tem um radar de 50 quilômetros por hora. Você pode passar a 80 quilômetros nesse radar, sim ou não? Pode? Você pode, cara. Só que vai acontecer o quê? Esses dias, assim que eu cheguei para Natal, tomei 2 multas logo de cara. Uma indo para o aeroporto, levar o apóstolo 1h. Tudo apagado, tomei-lhe uma multa. E uma voltando. Aonde? Sinal aqui da Itapetinga, eu não sabia que tinha um radar ali. Passei aos 90, aleluia, sinal está aberto, vamos embora. Aí chegou a multa, falei, não sou eu. Aí a minha foto, a foto da placa do carro. Eu falei assim, rapaz, o inimigo são os protocolos. Quem define sou eu que pastor, mas eu não concordo com isso. Meu irmão, está na Bíblia. Deus ordenou. Deus então tem um propósito nisso, que não sou eu nem você que compete a decisão se de fato é bom, se me agrada, não agrada. O que eu entendo é que quando eu me aproximo do ambiente de Deus, quando eu me aproximo da presença e da vontade dEle, eu preciso cumprir aquilo que Ele determinou. Não o que diz o meu coração, não o que deseja a minha alma. A minha alma deseja fazer isso, aleluia. Mas está alinhado ao propósito de Deus, está alinhado à vontade de Deus. É isso que define o que eu tenho que fazer ou não. É o código de ética celestial. É Ele que aponta o caminho. Então a minha mudança está em primeiro lugar, como vimos, respeitar quem veio antes no processo, mas em segundo lugar, entender e respeitar o ambiente no qual nós somos colocados. Número 3, para que haja mudança, é necessário eu me ocupar. Olha o que diz o texto, agora vá, pois eu envio ao faraó, e você deve tirar o meu povo, Israel, do Egito. Eu vou falar uma frase que eu não sei se eu falo ou não, é forte. Melhor que não seja gravado. Corta a live, não, estou brincando. Mas não se ofenda com o que eu vou falar. Deus, Ele não chama vagabundos. Eliseu trabalhava, arando a terra, arando os bois, e Deus o chamou, e ele preparou um churrasco de despedida e foi embora. Não pense você que Deus vai te chamar no dia que eu estiver tranquilão. Eu vou viver a minha adolescência, eu vou viver a minha juventude, eu vou viver os meus dias, e no dia que eu não tiver mais nada para fazer, aí vai ser o dia que Deus não vai te chamar. Porque Deus nos chama no meio do movimento. Deus chamou o apóstolo Paulo e ele era fazedor de tendas, ele era perseguidor dos cristãos, ele levava as cartas, ele era uma carta de morte e se tornou carta viva de Deus para essa geração, para gerações passadas e para gerações que ainda vão vir. Porque não é pelo nosso tempo disponível, mas é pelo nosso coração disponível. Porque pode ser que você tenha 1 hora na semana e você decide servir ao Senhor. Pode ser que você tenha 30 minutos e você decide servir ao Senhor. Hoje, meu irmão, existem 1000 maneiras de servir a Deus. Pastor, mas eu moro longe e não posso estar na igreja. Então, vou te dar um trabalho, amado. Você mandar a mensagem para todos os visitantes que vieram, você participar da retenção da sua casa. Dá certo para você? Aí dá certo para mim, pastor. Eu posso fazer de casa? Pode, você vai ligar, você vai mandar uma mensagem, porque o nosso problema hoje não é o servir, o nosso problema hoje são as desculpas que nós elaboramos para a nossa mente para não fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Eu me lembro, época distante, eu servia num lugar, uma grande igreja, e a gente tinha uma congregação. Eu estava ali saindo da adolescência para a juventude, e a congregação era num lugar chamado Engenho do Mato. Nome feio, né, cara? Onde minha mãe nasceu se chama Cala a Boca. Só nome diferente. E eu servia na igreja matriz, né?
na igreja principal, mas sempre estava nos cultos. Eu lembro de culto que eu estava, que não tinha músico, só tinha Isaac, um menino que tocava sax, e o louvor era no sax, era chique demais, meu irmão. Mas não tinha bateria, não tinha violão, na varanda de uma casa. E naquele domingo, eu estava escalado para ir tocar. E a igreja ficava mais ou menos, vamos botar aí, uns 7 km, 8 km da minha casa. E o adolescente, proveniente de uma família pobre, sem recurso, meu irmão, sem meios, peguei meu violão, botei nas costas, o culto começava de 9, saí 7, e fui. Quem falou? 11. Alguém falou isso ontem, né? Fui de 11, meu irmão, andando, e pensando assim, orando a Deus, Senhor, manda uma carona abençoada aqui para mim. Sabe o que aconteceu? Eu fui, e não apareceu carona abençoada, coisa nenhuma. Isso tem, sei lá, quase 20 anos, e Deus me trouxe a memória hoje. Porque o teu problema não é a distância. O teu problema não é a ausência de carro. O teu problema não é o que você está imaginando. Isso é o que a nossa estrutura intelectual, espiritual, coloca como barreira para a gente cumprir o propósito de Deus. Eu ouvi um pastor do Rio Grande do Sul, pastor Jack, ele falando há uns dias atrás, assim, que ele comprou uma Starlink do Elon Musk, botou no carro, e ele vai para as praças e prega a palavra e transmite os cultos. Aí ele disse assim, o apóstolo Paulo, se estivesse aqui hoje, teria uma Starlink. O que te impede, meu irmão, de mandar uma mensagem para alguém, de abrir o teu celular? Mas sabe o que impede você? É porque a gente tem uma mentalidade de cliente. Infelizmente, igrejas se tornaram empresas e pastores se tornaram coaches. Então, muitos que estão aqui nessa noite, e esse não é o discurso que lota a igreja, talvez vazio. Se você quiser ir, você pode ir. Mas muitos aqui nessa noite vêm para receber uma bênção de Deus. E esquecem que, em primeiro lugar, nós precisamos vir a esse lugar porque temos que entregar algo ao Senhor. Não é sobre dinheiro, meu irmão. É sobre a nossa vida. Se eu decidir viver uma vida que não seja a vida que Deus tem para mim, essa vida não vai fazer sentido nenhum. Então se ocupe. Cuide de pessoas, ame alguém. Ajude o outro. Pastor, mas eu preciso de ajuda. Mas enquanto nós curamos outras pessoas, nós também somos curados. Enquanto nós abençoamos outras pessoas, nós somos abençoados. Tenha cuidado, número 4, com os seus paradigmas mentais limitantes. Moisés disse, Êxodo 3:11, Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Talvez você esteja se questionando de igual maneira, quem sou eu, Deus, para fazer essa obra? Quem sou eu? Olha de onde eu vim, olha o meu chamado. Eu não sei falar direito, eu não sei me comunicar. Mas, meu irmão, escute isso. Maior é o que está em nós do que quem está no mundo. A obra é do Senhor, Ele te capacita, Ele te chamou. É o Senhor. Mefibosete era um aleijado, que vivia humilhado, esquecido, mas ele passou pelo paradigma mental. Cuidado então com a autodesvalorização. Quando eu terminei o seminário, 2010, final de 2010, 2011 foi minha ordenação. E eu me lembro como se fosse hoje, missionária Vanessa, uma amiga nossa, crescemos juntos na mesma igreja, trabalhamos juntos na mesma igreja, e hoje ela e Alan são pastores da Igreja Batista em Ponta Negra, aqui, paramos na mesma cidade. Ela olhou para mim, eu bem jovem, e ela perguntou assim, Eliseu, você se sente pronto para o ministério pastoral? E eu abri um sorriso e falei assim, não me sinto. Aí ela abriu outro e disse assim, então eu sei que você está pronto.
Porque, na verdade, meu irmão, nós somos capacitados no processo. O Mar Vermelho abriu diante de uma palavra, diante de uma atitude de Moisés frente ao mar. O Rio Jordão foi aberto quando os sacerdotes colocaram o pezinho na água com a Arca da Aliança. Então o milagre não acontece na nossa vida, o processo de capacitação não acontece no depois. Vou ficar aqui esperando, quando acontecer eu vou crer e eu vou. Não, é o contrário. Você pisa na ponte que não existe, você dá o passo naquilo que você não enxerga, você segue na direção daquilo que você não está vendo, mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Esses somos nós. Nós não andamos com o Senhor, nós não vimos Jesus realizar milagres, não vimos o sermão do monte, não vimos as pregações, mas através da sua santa palavra, através da pregação de outros, a mensagem da graça de Deus, a boa nova, chegou até a minha vida hoje. E eu acredito. E eu não vou me deixar limitar por aquilo que as pessoas pensam e imaginam, porque um homem da periferia de Jerusalém, da periferia de Israel, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Foi o homem que revolucionou o mundo, que foi chamado por Deus, que levantou outros 12 homens, que mudaram a história. Então não importa de onde você vem, não importa o que o inimigo sopre no seu ouvido, não importa as coisas que aconteceram antes, mas importa aquilo que você acredita e aquilo que você depende do Senhor e que ainda vai acontecer na sua história. Por fim, quinto e último ponto. Resolva tudo aquilo que está torto na sua vida. O que é um negócio torto, gente? Um negócio que não se endireita. Eu amo viajar para Mossoró, porque a estrada é uma reta. Você vai embora, é só alegria. Eu ultrapasso os caminhões, os ônibus, os carros velhos que estão devagar na estrada, eu vou me embora. Aí lá na frente a pastora fala assim, vamos parar para ir no banheiro? Aí eu só penso assim, rapaz, eles vão me passar tudo de novo. Aí o caminhão com 5 trem passa, Jesus. Uma reta. Mas às vezes a gente tem uma vida, pastor, eu sou 99% Deus. Deus não te quer 10%, não te quer 30%, não te quer 70%, não te quer 99%. Deus quer você plenamente para Ele. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado a fim de passar a noite, o Senhor confrontou e estava prestes a matá-lo, mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho. Com o prepúcio tocou os pés de Moisés e disse, agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse um marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. Olha o que diz o texto. Quando o sangue foi aspergido, quando a situação foi resolvida, quando houve uma atitude prática ali naquele momento, algo mudou espiritualmente na vida de Moisés. Eu sei que o que eu vou falar aqui vai atingir muitos casais da igreja, ou pelo menos alguns. Eu sei que existem casais que talvez pelo mantra da facilidade, que é o mantra do nosso tempo, se ajuntaram. E alguns que passou 1 ano, passou 2 anos, passou 10, passou 20 anos. E a gente está junto, graças a Deus. Mas que ainda não formalizaram o seu casamento. Deixa eu dizer algo para vocês com todo carinho, se vocês respeitam o pastor de vocês. Existe uma porta aberta para o diabo na sua casa. E alguém pode dizer assim, que isso, pastor, mas a gente se ama. Então, acerte a sua vida. Existem casais de namorados que têm relações sexuais fora do casamento.
fornicação. Então, é necessário você tomar uma decisão e acertar a sua vida. O que eu estou falando aqui, escute, não é dizer assim, o casal está em fornicação, ele tem que casar. Não sei. Mas você tem que buscar em Deus, entender se é ou não aquela pessoa para a sua vida, se é o propósito de Deus para a sua vida ou não. A pessoa que está no trabalho e mente que nem sente, gente. Existem pessoas que eu conheço, e vocês também, que vivem uma vida de mentira. E sabe o que é o pior de tudo isso? Que todo mundo sabe que ele é mentiroso, que ela é mentirosa. Então você é a piada para todos sem saber, imaginando que os feitos grandiosos que você não viveu, mas imaginou, as pessoas estão comprando de você e não estão. Às vezes a gente vive para falar mal da vida dos outros e não olha para a nossa própria vida. Em primeiro lugar, cuide da sua vida. Se conserte, se ajeite. Não espere que os outros façam por você, mas faça primeiro. Essa é a vertente do evangelho, é duro, mas é, gente. Não, quando aquela pessoa falar o que eu quero ouvir, eu mudo. Não, mude primeiro. O reino de Deus é invertido. Aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Essa mensagem é para mim, porque eu preciso mudar. E se você também precisa, se coloque de pé em nome de Jesus.